Olá, amigos do canal Redemptórios Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os recebemos em nosso canal. E ficamos contentes de estarmos juntos com todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para vocês. E não se esqueçam, pedimos, de se inscrever e de clicar o seu joinha. Depois que João coloca o lava-pés, seguem-se as palavras de despedida de Jesus nos seus capítulos 14 e 16, as quais, no final, no capítulo 17, conduzem àquela grande oração conhecida como oração sacerdotal de Jesus. Um grande tema da oração sacerdotal é a unidade futura dos discípulos. Com ela, o olhar de Jesus ultrapassa a comunidade daquele momento e se dirige a todos aqueles que creem em mim pela sua palavra. João 17:20. Ou seja, o vasto horizonte da futura comunidade dos crentes se abre a todas as gerações. A igreja do futuro está incluída na oração de Jesus. Ele invoca a unidade para os futuros discípulos. Cristo repete esse pedido 4 vezes. Em 2 deles, a razão indicada para a unidade é que o mundo acredite, que reconheça que Jesus foi enviado pelo Pai. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós somos um. É o versículo 11. Que todos sejam um como tu, Pai, és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo acredite que tu me enviaste. Versículo 21. Em primeiro lugar, essa unidade se baseia na unidade entre o Pai e o Filho. O Senhor diz claramente que a unidade não vem do mundo. Não é possível alcançá-la com as forças típicas deste mundo, que seguidamente levam à divisão. A unidade está relacionada com a presença de Jesus Cristo, que nos é dada pelo Espírito Santo. Uma presença que é fruto da cruz, da morte e da ressurreição. Mas a força de Deus atua entrando no meio do mundo onde vivem os discípulos, e deve fazê-lo de tal forma que permita ao mundo reconhecê-lo e assim chegar à fé. A oração de Jesus pela unidade visa precisamente a isto, que através da unidade dos discípulos, a verdade da sua missão se torne visível aos homens. A unidade deve ser reconhecível como algo que não existe em nenhum outro lugar do mundo e que revela a ação de uma força diferente. Pela unidade humanamente inexplicável dos seus discípulos ao longo de todos os tempos, tornando claro que ele é realmente o Filho. Deus torna-se reconhecível como o Criador de uma unidade que supera a tendência do mundo à desintegração. Jesus pediu isto, uma unidade que se manifesta de forma tão concreta que revela a presença e a ação da força de Deus. Portanto, os esforços para uma unidade visível dos discípulos de Cristo continuam a ser uma tarefa urgente para os cristãos de todos os tempos e lugares. A unidade se baseia na fé em Deus e no seu mensageiro, Jesus Cristo. Aquela fé que Pedro, depois da deserção dos discípulos, professou em nome dos 12 na sinagoga de Cafarnaum. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo, consagrado por Deus. Está em João 6, versículo 69. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A fé é mais que uma palavra e uma ideia. Significa entrar em comunhão com Jesus Cristo e, através dele, com o Pai. Ele é o verdadeiro fundamento da comunidade dos discípulos. É a base da unidade da igreja. Em essência, esta fé é invisível. Mas, como os discípulos estão unidos ao único Cristo, a fé se torna carne e incorpora cada um num verdadeiro corpo, até que Cristo chegue à plenitude, como está em Efésios 4, versículo 13. Portanto, a fé em Cristo enviado pelo Pai inclui como um segundo elemento a estrutura da missão. Pertencer ao Deus vivo, isto é, santidade, significa missão. Depois da ressurreição, Jesus atrai os discípulos para essa corrente de missão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20, versículo 21.
Para a comunidade dos discípulos de todos os tempos, a condição de enviado por Jesus deve ser um sinal característico. Os discípulos não se anunciam a si mesmos, mas dizem o que ouviram. Eles representam Cristo, assim como Cristo representa o Pai. Deixam-se guiar pelo Espírito Santo, que guiará para a verdade plena. João 16, versículo 13. Para expressar essa característica essencial dos discípulos de Cristo, de serem enviados, e a sua ligação à palavra e à força do seu Espírito, os antigos encontraram uma fórmula chamada de sucessão apostólica. É a continuação da missão que acontece na comunidade de testemunhas criada pelo Espírito Santo. Junto com a sucessão apostólica, a Igreja encontrou 2 elementos fundamentais para a sua unidade: o cânone da Escritura e a chamada regra de fé. Esta última é um breve resumo dos conteúdos essenciais da fé. Um resumo que encontramos nas fórmulas dos símbolos da fé, dos credos, que surgiram em diferentes confissões de fé batismais primitivas da Igreja. E essa regra da fé, ou confissão da fé, é a verdadeira interpretação da Escritura, a chave para interpretá-la segundo o seu espírito. A unidade desses 3 elementos constitutivos da Igreja, a sucessão, a Escritura e a regra de fé, é a verdadeira garantia de que a palavra pode ressoar autenticamente e de que a tradição é mantida. Pode-se assim ver a universalidade da missão de Jesus. Ela não diz respeito apenas a um círculo limitado dos eleitos. Seu objetivo é o cosmos, o mundo em sua totalidade. Através dos discípulos e da sua missão, o mundo como um todo deve ser resgatado da sua alienação, deve encontrar a unidade com Deus. Mas como esse universalismo se relaciona com as palavras do versículo 9 da oração sacerdotal, no capítulo 17, rogo-vos por eles, eu não oro pelo mundo? Para entender esses 2 versículos aparentemente opostos, devemos ter em mente que João usa a palavra cosmos, ou mundo, num duplo sentido. Por um lado, é toda a criação de Deus, que é boa, especialmente os homens como suas criaturas, a quem ele ama até se entregar no Filho. Por outro lado, o termo designa o mundo humano tal como se desenvolveu historicamente. Nele, a corrupção, a mentira e a violência se tornaram, por assim dizer, algo natural. Este tipo de mundo tem de desaparecer, deve ser transformado no mundo de Deus. Esta é precisamente a missão de Jesus, na qual os discípulos estão envolvidos. Tirar o mundo da alienação do homem em relação a Deus e a si mesmo, para que o mundo possa voltar a pertencer a Deus e ao homem, para se tornar um com Deus. Essa transformação, porém, sabemos que teve o preço da cruz e, para as testemunhas de Cristo, o preço da disponibilidade ao martírio. Se finalmente olharmos para trás, para todo o pedido de unidade, podemos dizer que ele cumpre a instituição da Igreja, mesmo que a palavra Igreja não seja usada. Com efeito, o que é a Igreja, senão a comunidade dos discípulos que, através da fé em Jesus Cristo enviado pelo Pai, recebe a sua unidade e se envolve na missão de Jesus de salvar o mundo, levando-o ao conhecimento de Deus? A Igreja nasce da oração de Jesus, mas essa oração não é apenas uma palavra. É aquele ato em que ele se consagra, isto é, se sacrifica pela vida do mundo. Podemos dizer também, invertendo a afirmação, na oração, o acontecimento cruel da cruz torna-se palavra, torna-se festa de expiação entre Deus e o mundo. Daqui brota a Igreja, a comunidade daqueles que, através da palavra dos apóstolos, acreditam em Cristo.